Essa questão aqui, ela diz o seguinte: Aninha tem 9 cartões numerados de 1 a 9. Ela forma sequências com esses cartões, colocando alguns deles lado a lado. Uma sequência de Aninha é chamada de especial, quando, para quaisquer dois cartões vizinhos, o número de um deles é múltiplo do número do outro. Então aqui ele dá uns exemplos, né? Geralmente a UMF vai passar uns exemplos para você entender mesmo o enunciado. Então aqui eu tenho o 3 e o 9. E essa sequência aqui ela pode, porque o 9 é múltiplo de 3, então tá de boa. Aqui eu tenho outra sequência. Ó, a ideia é, a cada dois números vou ter um vai ser múltiplo do outro. Então 6 é múltiplo de 2, 6 é múltiplo do 1, 5 é múltiplo do 1, beleza? Percebam que o 1 é um número bem especial aqui nesse caso. Ele vai ser sempre. Eu sempre vou poder colocar ele do lado de qualquer outro número, beleza? Porque qualquer número é múltiplo de um, né? Então no item A, como eu já falei para vocês, vai ser para você ver se você entendeu bem o enunciado, né? Vai ser o item mais simples de toda a questão como um todo. Então aqui a gente pode começar colocando um número par, né? Qualquer número par é múltiplo de 2. Vou colocar o 4 e logo em seguida eu posso colocar o 8, beleza? E aqui vão faltar os números ímpares, beleza? E para fazer uma transição para o número ímpar, vou usar meu poder, que é o número um. E aí com o número um eu posso colocar o número ímpar, tipo 3. E aí com o 3, 9 é múltiplo de 3, posso colocar o 9, beleza? Então, tipo, a ideia é você ir pensando como você pode ir preenchendo cada quadradinho de cada vez, entendeu? A B, ela é um pouquinho mais complicadinho, mas é o mesmo modelo. Pede pra gente preencher sete, não, oito. Oito espaços fazendo uma sequência especial, beleza? Então aqui, a gente pode... percebam que aqui faltou o 5 e o 7, beleza? Então a gente vai ter que colocar pelo menos um deles aqui. Você pode colocar qualquer um, na verdade. Eu vou colocar o 5 aqui, beleza? 5. E aí depois do 5 a gente coloca o 1, porque, bom, o único múltiplo aqui que a gente pode colocar é o 1, né? O 5 só é múltiplo de um aqui, nesses números aqui, de 1 a 9, beleza? E agora que eu tenho um, posso colocar o 9 e o 3 aqui. Por que eu coloquei 9 depois 3? Porque com 3 eu posso colocar o 6. E agora eu posso preencher todos os números pares, beleza? Com o 6 eu posso colocar o 2, e aí o 2 vem o 4 e o 8. Beleza? Então, essa é a ideia aqui. A C, ela pede para a gente apresentar uma sequência que contenha 5, o 1, o 5 e o 7. Beleza? Bom, como eu já dei spoiler, né? O 5 só é múltiplo de um e o 7 também só é múltiplo de um nesse intervalo que a gente está. Então, qual é a ideia? Eu vou ter que sempre colocar o 1 e o 5 juntos, beleza? E a mesma coisa com o 7. Então eu tenho que colocar eles assim, beleza? Eu poderia fazer também o oposto. Poderia colocar 7, 1, 5. Mas perceba que eu sempre tenho que colocar o 1 entre os dois, tá? Eu não poderia ter, por exemplo, 5, 7 e 1. Isso não seria possível, né? Porque 5, o 7 não é múltiplo de 5, nem o 5 é múltiplo de 7. Então tem que estar sempre no meio dos dois, tá? E aí basicamente a C implica na D, tá? É essa a ideia. Ela pede para a gente explicar por que a gente não pode formar uma sequência especial com 9 números, tá? E por que a gente não pode fazer isso? Com 9 números, a gente teria que colocar todos os algarismos de 1 a 9, tá? E isso inclui o 5 e o 7, beleza? O problema é, o 5 e o 7 só aparecem assim, 5 e um 7, ou com 7 e um 5, tá? Aqui não pode. Então a ideia é, se eu tenho uma sequência, eu já tenho aqui nela 5, 1, 7, que número eu vou colocar aqui? Eu não posso colocar nenhum número aqui, porque, bom, nenhum número vai ser múltiplo de 5 aqui.
Poderia colocar o 10, mas percebam, o 10 ele não, né, não faz parte do intervalo. Então, como o intervalo para no 9, não posso colocar mais nada. E aqui no 7, a mesma coisa. Não posso colocar nenhum número aqui. Então, essa é a ideia. E aí, como a BMAP é uma prova dissertativa, é bom você fazer um textinho explicando isso, fazer um parágrafo. Não precisa ser muito detalhado, não. Tem que ser o suficiente para mostrar qual é a lógica por trás, tá? Para mostrar que você entendeu bem a questão e você sabe do que está falando. Um bom exemplo disso é o texto que eu coloquei no gabarito, tá? Na letra D tem um textinho lá que explica muito bem, é um ótimo modelo de resposta para isso aqui. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção.